Boa tarde. Tá até difícil, né, atualizar essas notícias. Agora há pouco, depois da posse de Lula, tivemos a informação de que um juiz federal concedeu uma liminar suspendendo a posse. As manifestações contra o ato da presidente Dilma Rousseff começaram ontem com o anúncio da nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. E houve protestos em 18 estados e no Distrito Federal, onde houve também violência. Aqui em Minas, os protestos foram pacíficos e não só em Belo Horizonte, como mostramos na abertura do Jornal da Alterosa. Você vai ver agora como foi em Uberlândia. Logo após a notícia em rede nacional confirmando que Lula assumiria o Ministério da Casa Civil, começou a manifestação na Praça Tubal Vilela, no centro da cidade de Uberlândia. Com as cores verde e amarelo nas bandeiras e camisetas, os manifestantes gritavam frases de ordem contra a nomeação de Lula e pediam a renúncia de Dilma. Segundo esta socióloga, a manifestação começou naturalmente através das redes sociais. Foi natural, com um grito de indignação por essa nomeação espúrdia, suja. Eu acredito que após uma manifestação pacífica, limpa, com 7 milhões de pessoas na rua, e hoje sair essa oficialização de Lula como ministro, é uma forma de escarrar na cara do brasileiro. A verdade é essa. E hoje o povo voltou às ruas, pouco antes, né, das 10 da manhã, que era o horário da posse de Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. Em Belo Horizonte, o protesto foi na Praça Tiradentes. Muitos estudantes deixaram as salas de aula, vestiram roupas pretas e seguiram pelas ruas e avenidas da capital. Na Avenida Brasil, eles pararam em frente ao prédio do Ministério Público Federal, entoaram gritos de ordem e cantaram o hino nacional. Revolta de querer que os bandidos sejam punidos. Lula tem sítio, tem de tudo e está querendo fugir da polícia. E por onde os manifestantes passam, eles recebem apoio de quem está no trânsito. O resultado é esse, um buzinaço nas ruas da capital. A gente está sendo feito de palhaço, eu me sinto uma palhaça hoje. Nas janelas, nas sacadas, as pessoas balançam panos pretos, batem panela e se juntam ao protesto. Enquanto isso, no alto do prédio, uma moradora balança a bandeira apoiando a presidente Dilma Rousseff. Agora os manifestantes estão passando em frente a um bar onde há uma televisão transmitindo a cerimônia de posse do novo ministro da Casa Civil, o ex-presidente Lula. Tem essa cerimônia de posse aí do Lula, qual o sentimento que desperta? Nojo. É o meu maior sentimento agora, nojo e indignação. É ridículo, porque tá todo mundo impressionado com o tanto que é corrupção e tá tudo disseminado no nosso país. E olhar para a televisão e ver essa cerimônia? Olhar pra ela e ver essa cerimônia é deprimente, lamentável. Agora os manifestantes chegaram à Praça Diogo Vasconcelos, a Praça da Savassi, fizeram um círculo e estão cantando o hino nacional brasileiro. Pararam o trânsito e mesmo com os transtornos, recebem o apoio dos motoristas. Depois caminharam rumo à Praça da Liberdade e fizeram um ato em frente ao Palácio. Porque nós temos uma pessoa que roubou o Brasil, que passou os brasileiros para trás e hoje ele é ministro. Ele está empossado como ministro. Nós somos revoltados, os brasileiros, na situação econômica que nós estamos passando. Como eu disse há pouco, está difícil atualizar as notícias. Depois desse protesto aí, veio a notícia de que o juiz federal concedeu uma liminar suspendendo a posse de Lula. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre manifestações e trazendo novidades sobre isso. Está preso mais um suspeito de ter atirado contra uma viatura da PM em Juiz de Fora. O carro foi atingido por 14 tiros durante a fuga de bandidos que assaltaram uma padaria.
O segundo suspeito de participar do assalto à padaria e atirar contra a viatura da Polícia Militar está preso. Ele vai ficar internado sob escolta no HPS. Foi encaminhado ao HPS porque apresentava suspeita de fratura em um dos pés e vai permanecer internado lá devidamente escoltado. Quase 24 horas depois, a ocorrência permanece em aberto. Foi feito rastreamento ao suspeito durante todo esse tempo. Gilmar Davi da Silva foi preso no bairro Jockey Club e dessa vez, quando foi cercado, ele não ofereceu resistência. Ele se entregou pacificamente, embora tenha um histórico de sempre se comportar de maneira diferente, na qual ele se comportou hoje. Depois de serem perseguidos por 3 bairros, os suspeitos dispararam contra os policiais. Um jovem de 23 anos foi preso e um revólver calibre 38 apreendido no local. Uma mulher e um terceiro homem foram presos por ajudar na fuga de Gilmar. O genro do suspeito foi levado à delegacia como testemunha. Vai ser enterrado daqui a pouco, às 14h, o corpo do homem que foi baleado tentando ajudar uma mulher que estava sendo assaltada em Contagem nessa quarta-feira. Os familiares pareciam não acreditar que o homem que saiu de casa para comprar pão na manhã dessa quarta estava morto. O corpo de Davidson Mairink, de 38 anos, está sendo velado no cemitério Parque Renascer, em Contagem. O pessoal tá muito abalado. O pai e a mãe dele ali, falar com você, tá inconsolável, cara. Davidson Mairink, de 38 anos, foi assassinado quando voltava para casa. Segundo a polícia, ele tentou espantar ladrões que assaltavam uma mulher neste ponto de ônibus, gritando que chamaria a PM. Um dos bandidos se aproximou e deu um tiro no peito dele. Davidson correu para o depósito de material de construção da família e morreu dentro do comércio. Os criminosos fugiram de carro. Ele deixou a mulher e 3 filhos, um recém-nascido, que ainda está no hospital. Há vários anos ele vem estudando, né, se preparando para fazer e fez vários concursos, mas infelizmente a violência, né, parou tudo isso e a gente está super triste com toda essa situação. Que eu tô cansado de ver no jornal, eu quero justiça, mas cadê justiça? Isso vai acontecer, não vai acontecer, não foi o Davidson, não é um fato isolado, não, ele é mais uma estatística. Essa é uma outra motivação de protestos, né? No país inteiro. Estudantes de uma faculdade da região de Venda Nova, na capital, fizeram uma manifestação na noite dessa quarta para pedir o que falta no país inteiro, além de o fim da corrupção, a falta de segurança. Todo mundo pedindo policiamento. São incontáveis os casos de furtos, roubos e até de sequestro no entorno do campus. Em poucos minutos no local, vários relatos de crimes nas ruas vazias e pouco iluminadas do entorno, onde centenas de carros e motos dos alunos ficam estacionados. São casos de furtos, roubos, assaltos à mão armada. A gente estava descendo, parei na porta do carro de um amigo meu, a gente conversando assim, coisa de segundos antes dele entrar no veículo. Aí apareceu 4 pessoas armadas, falando perdeu, levaram o carro dele, levaram minha carteira. Foi roubado, né? Levou step e o meu som automotivo. E até de sequestro relâmpago, que esse estudante, que preferiu não se identificar, conta que sofreu no ano passado. Ele me abordou, pediu que eu entrasse para dentro sentasse no banco do passageiro. Circulei com ele durante uns 50 minutos e ele me ameaçando de morte, me dando coronhada na cabeça. Eles são estudantes desta faculdade do bairro Rio Branco, região de Venda Nova, que, preocupados com a violência, resolveram protestar. E aqui é frequente, na hora que a gente chega, na hora do intervalo, na hora saindo, são abordagens frequentes. O pessoal vem a pé da esquina e vai pra moto, não nem pra nada. E a gente não pode fazer nada. Eles dizem que um dos motivos da manifestação é a falta de diálogo com a diretoria da instituição. Quando foi 8 horas, eles fizeram rapidamente um banner com um erro de português grotesco, né? Colocaram ali no hall da faculdade, falando que a faculdade está apoiando a comunidade e os alunos contra a segurança. Isso é mentira. Já foi feito, abaixo-assinado, já foi feito tudo, mas eles não escutam. O diretor acadêmico da faculdade nos recebeu, informou que existe uma parceria com a PM para implantar um posto de policiamento no local, ainda sem data, mas que há outras providências que já devem começar a funcionar até o fim do mês. Nos comprometemos, né, com os alunos de melhorar a iluminação, né, junto da entrada do estacionamento, né, aqui onde tem um próximo ponto de ônibus, uma guarda motorizada ao redor da instituição e campanhas de sensibilização de como os alunos devem se portar frente a uma situação dessa que pode acontecer, né? É preciso
trabalhar isso melhor. Não é um problema só dessa faculdade. Outro dia mostramos o caso de um casal que tentaram assaltar na saída de uma faculdade no bairro Caiçara. Então é para todo lado. Foi adiado o julgamento que começou nessa manhã do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado do assassinato de um carcereiro em 2010 em Contagem. A porta do Fórum de Contagem ficou movimentada. 17 advogados de 3 escritórios compareceram para compor a defesa de Marcos Aparecido Santos, o Bola. O réu entrou no salão do júri tranquilo, mas ao ver os parentes se emocionou. Ele é acusado de matar a tiros o carcereiro Rogério Martins Novelo. O crime foi em 2000. Bola teria executado Rogério dentro de um carro que estava parado em frente ao restaurante onde a vítima trabalhava no bairro São Joaquim, em Contagem. Segundo o Ministério Público, o crime teria sido encomendado, já que os envolvidos não se conheciam. Bola chegou a ser julgado e absolvido do assassinato em 2012. Porém, a promotoria da época cassou o veredito, alegando não compreensão das provas por meio do Conselho de Sentença. Em 2015, um júri popular estava marcado, mas foi cancelado. Hoje, depois de 40 minutos de discussão entre acusação e defesa, o juiz Alexander Camargos decidiu adiar o julgamento. O problema estaria no testemunho do deputado federal Edson Moreira. Quando foi ouvido em carta precatória em Brasília, a defesa não teve o direito de interrogá-lo. A magistrada do Justiça Federal revogou a plenitude de defesa, o contraditório, devido ao processo legal. Acima de tudo, o processo tem que ser feito dentro da democracia. E é por isso que eu não tenho pesar nesse adiamento. Com o fim da sessão, Bola foi liberado para abraçar alguns familiares. Ele continua preso na casa de custódia da Polícia Civil em Belo Horizonte, cumprindo pena por ser condenado pela ocultação do corpo de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. O próximo julgamento foi marcado para o dia 7 de julho, no Fórum de Contagem. 3 jovens foram baleados, 2 deles morreram nessa quarta em Contagem. O crime foi pouco antes das 9 da noite, na rua Maria da Conceição Hilário, no bairro Jardim Veracruz. Mateus Múcio Monteiro Moreira, de 26 anos, e Douglas Mateus Nunes de Oliveira, de 23, foram baleados e morreram no local. Jorge Alberto Silva Oliveira, de 22 anos, também foi atingido e levado para o Hospital Municipal de Contagem. Testemunhas disseram que ele se abrigou em um condomínio. O ponto onde aconteceu o crime, de acordo com a polícia, é de venda e uso de drogas. A PM apurou que as vítimas foram baleadas quando conversavam em frente ao bar do Micão. 2 homens de armas em punho chegaram dizendo "perdeu, perdeu" e atiraram contra os 3. Os criminosos ainda acertaram 2 carros que estavam estacionados na rua. Na ocorrência, os policiais relataram que não conseguiram informações sobre os autores porque o local é conhecido pela atuação de traficantes, onde prevalece a lei do silêncio. Se a polícia sabe disso, é preciso programar operações para coibir o tráfico, prender esses criminosos e não deixar essa violência crescer mais ainda. Um bairro de Juiz de Fora, onde morava uma mulher que morreu vítima de dengue, está tomado por lixo e entulho. Os moradores pedem ajuda à prefeitura, mas também consciência aos vizinhos que estão contribuindo para a proliferação do mosquito transmissor da doença. O lixo nas ruas preocupa os moradores. Cileia leva os sobrinhos na escola e se incomoda com o entulho jogado na rua. O caminhão da prefeitura recolhe o lixo, mas não faz parte do serviço retirar o entulho jogado pela população. Há crianças que estudam aqui na escola e passam 3 vezes ao dia para poder ir para a escola, Então, com esse foco de dengue que está havendo, com essa sujeirada que está tendo, desse jeito nós não vamos conseguir combater a dengue. Foi aqui no bairro Cidade do Sol que foi registrada mais uma morte por suspeita de dengue grave. Elisângela Oliveira Melquiades Dias tinha 44 anos e morava aqui na rua Geraldo Guerin. Os vizinhos contam que ela procurou por atendimento na policlínica várias vezes. O quadro dela piorou demais, ela passou mal de madrugada. Então o irmão levou, ela deu mais uma entrada à policlínica e o médico falou que o que poderia fazer por ela seria dar o soro, o medicamento para a dor e mandou para casa. Quando foi no sábado que ela teve uma piora muito grande, nós descemos para a Santa Casa, onde sim ela teve todo o aparato, através do plano de saúde.
não do Sistema Único de Saúde. Segundo Fabiana da Santa Casa, Elisângela foi transferida para o CTI do Hospital Albert Sabin. A Secretaria de Saúde confirmou que foi notificada da morte e investiga o caso. Os vizinhos estão preocupados com o desleixo da população. Ali tem uma caixa d'água, está destampada, né? Tá só com a telha de amianto, então as dengue entram por baixo. E é importante pedir consciência da população, sabe? Que não é nem aí, gente, porque quando acontece com a gente, é que a dor vem, que você vê que existe, acontece, a dengue mata. Quando a população não tem consciência, tem que agir o poder público. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana informou que, conforme a legislação municipal, a coleta de lixo domiciliar não é para recolhimento de entulho, mas que quando verifica ou recebe uma denúncia sobre material jogado em via pública, uma equipe é enviada para limpar a rua. Então, está feita a denúncia, por favor, providenciem a limpeza e fiscalizem para que a prática seja coibida. Isso cabe à Prefeitura. O tempo continua instável nesta quinta, o céu fica nublado, a parcialmente nublado. Estão previstas pancadas de chuva nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Zona da Mata e na Grande BH. A temperatura chega aos 27 graus na capital, aos 24 em Poços de Caldas. Em Itabira, a máxima é de 30 graus, 28 em Brumadinho. E em Uberlândia, 26 graus. Belo Horizonte tem um dia de sol, calor, poucas nuvens. A temperatura neste momento é de 28 graus. A umidade relativa do ar está em 51%. Uma família de Nova Serrana, no centro-oeste do estado, busca um jovem que está desaparecido há 2 semanas. Eu não sei nem mais o que fazer, minhas forças estão acabando já. A cada dia o desespero desta mãe aumenta. O filho dela, de 24 anos, desapareceu em Nova Serrana no início do mês. Meu filho é tudo. Ele é um menino obediente, trabalhador, estudioso. É um menino muito querido. Sânzio Pereira de Souza saiu de casa em um fim de semana e não foi mais visto. Ele saiu na sexta-feira e foi para uma festa, né? Aí no sábado, ele foi para casa desse amigo dele. E as amigas dele pegou e falou assim que tentava contato com ele, demorava a responder as mensagens no sábado. No domingo, esse amigo dele falou assim que passou o domingo, ele passou o domingo inteiro lá e falou que ia para Belo Horizonte. Nós estamos nesse sufoco, nessa dor até agora. Não tem notícia sólida, as que aparecem não são fundamentadas em nada. Uma mensagem de texto enviada do celular do Sânzio para a mãe foi o último contato feito com a família. Depois disso, o celular dele foi desligado. Eu achei suspeito que jamais ele sairia nesse horário para ir para Belo Horizonte, quem queria trabalhar no outro dia. Eu achei meio estranho, ainda com erro de português. Coisa que ele não tem. A Polícia Civil investiga o desaparecimento. Foi instaurado o inquérito imediatamente, porque o desaparecimento é bastante suspeito. Eu faço um apelo, peço quem souber alguma coisa do meu filho, me fala, mas pelo amor de Deus, gente, respeito, passa a coisa certa, não brinca, igual muitos estão brincando com a gente de informação, não. Veja agora algumas oportunidades de trabalho oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 10 vagas para servente de obras, salário de R$ 983. 3 vagas para vigia, com salário de R$ 1.025. Uma vaga para gerente de loja e supermercado, com salário de R$ 1.200. 2 vagas para cozinheiro geral, salário de R$ 1.000. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br. No próximo bloco, um cavalo ferido abandonado por um carroceiro no meio da rua, na chuva, revoltou e mobilizou pessoas que salvaram o animal em Divinópolis. O Jornal da Alterosa está de volta com a mobilização de moradores de Divinópolis para salvar um cavalo abandonado, ferido na chuva, para morrer no meio da rua. Veja o flagrante da noite passada. Segundo os moradores do bairro Rancho Alegre, em Divinópolis, o cavalo foi abandonado no meio da rua por um carroceiro. O animal estava bastante debilitado e não conseguia se levantar.
Várias pessoas se sensibilizaram com a situação e tentavam ajudá-lo. Esta mulher ficou segurando a cabeça do cavalo para que ele não se afogasse na enxurrada. Elizabeth mora próximo ao local onde o animal foi deixado e conta que as patas dele estavam enfaixadas porque o cavalo foi agredido. O carroceiro, que sempre colocou muito peso, né? Quando nessa esquina aqui o cavalo caiu. Ele teve uma outra égua, do qual ele judiou muito. Os cães dele, que ele tem na casa dele, que são de vigia, ele bate, ele deixa passar fome, ele sempre está maltratando os animais. Com a ajuda de um saco plástico, os moradores tentaram novamente deixar o cavalo de pé e dessa vez, para alívio de todos, conseguiram. Depois de mais de 10 horas tentando tirar o animal do meio da rua, os moradores enfim conseguiram colocar o cavalo aqui em cima do passeio. Nós estamos ligando para a prefeitura, zoonose, são vários os números. Daí fomos todos os órgãos que poderiam estar nos atendendo naquele momento, mas não foi conseguido. Falta de caminhão, falta de veterinário, falta de tudo. Com muito carinho, os moradores alimentaram o cavalo. Segundo a Polícia Militar, um idoso de 72 anos responsável pelo animal foi preso. Ele cometeu o crime aí do artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, e o artigo 32 prevê pena aí de 3 meses a 1 ano, mais multa, né, para crimes de maltrato aos animais. Que dor. De acordo com a Polícia Civil, o carroceiro foi liberado, mas vai responder a processo. A prefeitura disse que vai enviar um veterinário para verificar a saúde do animal. E veja depois do intervalo como foram as manifestações da noite dessa quarta na capital. Brasileiros inconformados com a posse do ex-presidente Lula no cargo de ministro da Casa Civil, dado pela presidente Dilma Rousseff, prometem manter protestos diários em várias cidades do país. Em Belo Horizonte, assim que a nomeação foi anunciada nessa quarta, muita gente foi para a rua. O movimento começou no fim da tarde, quando um pequeno número de pessoas ainda, com bandeiras e faixas, saíram da Praça da Liberdade e seguiram até a Savassi. Mas à noite o protesto foi ganhando adeptos e voltou à Praça da Liberdade, que teve o trânsito no entorno fechado. Brasil, um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Derrubar o PP, chora petista, Maria. A passeata pelas ruas da capital chegou a 3 mil pessoas, segundo a PM, com um pedido à presidente Dilma Rousseff. Renúncia já! Renúncia já! Renúncia! 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 É um desacato permanente ao povo brasileiro, às instituições. Não tem jeito mais não, tá virando uma palhaçada isso, né? É muita cara de pau ir pra Casa Civil, então agora renunciar mesmo. O protesto, levando um bandeirão de Minas Gerais, fechou avenidas como a Contorno e a Nossa Senhora do Carmo. Tava vindo justamente pra manifestação e me pararam no momento melhor, não tinha. Vai ficar parado até quando acabar. Tô aqui pra defender o Brasil. O Brasil merece respeito. É preciso uma política correta. Moradores de prédios que fizeram panelaço e piscaram as luzes eram chamados para a rua. Eu quero dar um recado para o Lula e para a Dilma. Não se pode enganar muita gente por muito tempo. Ei Lula, ei Dilma, pode esperar, sua hora vai chegar. O protesto seguiu pela Afonso Pena. Próximo ao Palácio das Artes, um ônibus tentou passar, mesmo com o trânsito fechado, e foi impedido por manifestantes. Também teve bate-boca com estudantes contrárias ao movimento, que mandaram beijos e fizeram um sinal de desaprovação. Elas tiveram que ser retiradas pela polícia. A
passeata terminou na Praça 7, no centro, onde a organização marcou um novo protesto para hoje. Amanhã, às 6 horas da noite, na Praça da Liberdade. E amanhã vai ser o quê? Como dissemos no início desta edição, um juiz federal, Itagiba Cata Preta Neto, do Distrito Federal, concedeu uma liminar suspendendo a nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil e a posse, consequentemente, né? O magistrado entendeu que há indícios de cometimento de crime de responsabilidade, já que Lula é investigado pela Operação Lava Jato e a nomeação teria o objetivo de garantir foro privilegiado ao ex-presidente. O ex-ministro Gilberto Carvalho disse que o governo já esperava por isso e que vai recorrer da decisão. Fique conosco, daqui a pouquinho tem TV Verdade e logo mais à noite tem outras informações nos nossos noticiários de todo o estado. Boa tarde para você.